Amém. Glória a Deus. Vou sentar aí, galera. É sempre muito bom, né? Cada domingo, né? Domingo de construção, né, Fernando? Cada domingo o Senhor, Ele tem... a gente estava ali agora trocando uma ideia, nós estávamos falando de algumas coisas que o Senhor tem feito. E tem sido assim um tempo de muita clareza, né? Só não está ouvindo o Senhor quem não está falando, irmão, né? Porque o Senhor está falando, Ele está sendo bem claro à igreja. E nós estamos muito felizes. Como eu falei aqui semana passada, para algumas pessoas está tudo parado, né? Mas o que nós precisamos entender é andarmos debaixo do que as Escrituras têm falado para nós. Andar embaixo daquilo que, ou em cima, né? Vamos dizer assim, ou embaixo, não sei. Mas nós temos andado Isaías 6, cara. Eu acho que essa é a palavra dos nossos dias, né? E no ano que Osias morreu, Isaías, ele viu a glória de Deus, e o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. Então, o que isso nos ensina? Que pode ser que a terra, aos nossos olhos humanos, a terra parou, ou estamos num caos. Mas o que nós precisamos entender é que os céus continuam se movendo com a mesma sintonia. No ano que houve a morte de um rei, o Senhor, Ele estava sentado no alto e sublime trono. Então o que nós precisamos entender de tudo isso que está acontecendo, o Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele continua governando todas as coisas e nada fugiu do seu controle. Então Ele continua fazendo, ainda que os seus olhos não estejam vendo, mas ainda que você só esteja como profeta, vendo uma mãozinha, né, uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas vamos começar a cavar os poços, porque virá um tempo de chuva. E como nós vamos entender isso, vivendo um ambiente profético? Se nós começarmos a caminharmos com as nossas forças, achando que nós vamos chegar em algum lugar, nós não vamos chegar. Nós precisamos olhar para o céu. Diante de todas as coisas que estão acontecendo, eu preciso entender, Ele continua assentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. Os céus trabalham não com a sintonia da terra, mas a terra trabalha com a sintonia dos céus. Então, o céu não parou, querido. Se a terra parou, o céu não parou. Então o que nós precisamos entender é não vivermos num cronos ou viver no kairos. Esse é o tempo de Deus. Enquanto alguns estão apavorados, querendo vir para a igreja, assistir um culto, precisamos estar aqui, estando com o povo, aquela coisa toda, desespero, daquele ativismo, né? Que é mais ativismo do que comunhão. É mais entretenimento do que comunhão, porque comunhão, para ter, eu não preciso estar no culto domingo. Entende? Então nós queremos se entreter. Nós estamos mais com saudade das pessoas do que de Jesus. Porque Jesus você encontra no seu quarto. Você não precisa estar em quatro paredes, uma estrutura chamada igreja. O que você olha como totalmente errado. Porque igreja somos nós, como o corpo de Cristo. Porque a igreja, ela é orgânica. A igreja é viva. Não se trata de uma estrutura. Ah, mas alguns se desviaram na quarentena, porque nunca foi crente. Você lembra quando Jesus, ele volta, onde os discípulos estavam? Jesus diz assim, vocês vão para casa. Fica lá guardadinho. Quando Jesus volta, onde eles estavam, irmão? Eles estavam onde? Em casa. Eles estavam em casa. Jesus bate na porta. Jesus poderia, né? Jesus vai lá e fala assim, ei, cara, Jesus está aí. Jesus manda o povo esperar onde? Em Jerusalém. Aí estavam os caras perdidos lá em Amaú, vindo para Amaú. Não foi assim? Dizendo, amigão, vamos lá, cara, volta para casa. Porque eles
decepcionado com uma expectativa em coisas. Por quê? Porque a nossa expectativa não está em Jesus, está em coisas. Então a economia parou, não o céu. Mas a gente está muito preocupado com a economia, preocupado em ver pessoas ou se entreter, porque nós não somos nada sem o ministério. Alguns estão desesperados porque não são nada sem ministério, e por isso desespero. Ai, minhas ovelhas vão desviar. Ah, o povo onde está? O que o povo está fazendo? É aquela coisa, né, irmão? Quando você ensina o seu filho de 18 anos, com 6 meses se desvia na faculdade. Quem errou? Você ou o professor que ensinou as outras ideologias? Como que um professor desconstrói em 6 meses aquilo que você fundamentou em 18 anos? Dois meses não vai destruir, ou não vai parar aquilo que nós fundamentamos em 4 anos, cara. Porque sabemos quem somos, e as nossas expectativas nunca esteve em estruturas, e sim no Senhor. Quando não tínhamos a estrutura, só tínhamos uma sala, e dizendo: santo, santo é o Senhor. Nem sofá nós tínhamos. Era briga para quem ia tocar carrão para sentar. E nós sempre falávamos: se um dia nós perdemos a essência por conta da estrutura, nós saímos da estrutura, mas não vamos perder a nossa essência, porque a nossa essência está em Jesus e não em uma estrutura, cara. Então por isso nós estamos tranquilos. Aqueles que se desviaram, irmão, é porque era para se desviar mesmo. Fica tranquilo. É porque já estava desviado aqui, né? Só aproveitou a quarentena. E aí o que nós temos falado é o seguinte: a quarentena vai te definir, amigo. E aí o triste é quando voltar, todo mundo aqui, aquele fogo descendo, e você vai se entristecer. Por quê? Porque você vai ver o fogo, o derramado Espírito, e você vai se sentir assim: eu não fiz nada, não cooperei para nada para que isso acontecesse. Acho que esse é o pior ambiente, frustrador, de você viver num ambiente onde o fogo está, tudo está acontecendo, você não sente nada, e ficamos perguntando: caraca, por quê, cara? Eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos e começar a entender o que o Senhor está construindo em nós nessa quarentena. Como eu vou sair dela? Abra comigo lá em João 3:27. Antes de eu ler aqui, eu quero falar sobre oferta, né? Porque a gente não fala sobre oferta, né? Em público, só para a igreja. Às vezes tem gente de fora assistindo a gente, né? Quer ofertar. Aqui não tem um óleo ungido, mas a gente pode não ter a vassoura, sabão do lavandeiro. Depois tem que estar ao vivo, né, cara? Esqueci. Foi mal. Agora já era. Foi mal. Por isso que não pode gravar. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Vamos percorrer. Mas esses dias eu estava olhando Samuel. Alguém pode... Esses dias, quando eu falo, umas semanas atrás. E eu estava lendo um texto quando Saul, ele Saul oferece sacrifício antes de Samuel. Quem era Saul, irmão? Quem era Saul? O rei. Quem era Samuel? Sacerdote, profeta. Não era brabo, né? E aí, quando você vai ver que Samuel, quando Samuel não está no ambiente, Samuel manda Saul aguardar. E quando Samuel volta, o que Saul tinha feito? Tinha oferecido o quê? O sacrifício. E aí tem um lugar que é a cidade do rei Gag, não é isso? Samuel vai lá, Saul vai lá, ganha a guerra. Mas o que o Senhor disse para Saul?
que era para ele matar, eliminar geral, matar todo mundo. Não foi isso? E o que Saul fez? Poupou o rei, ainda trouxe alguns animais. E aí quando Samuel chega, ele escuta um som. Ele diz assim: por que você não eliminou o povo? Por que você não matou o povo? Aí o que Saul diz? Ele disse que aquela oferta ele daria o quê? Para o Senhor. O que nós aprendemos com isso, cara? Que quando nós, para vocês reis, tem reis aqui, quando eu falo de reis, eu falo de empresários, homens empreendedores. Irmão, nós precisamos entender isso. Homens que estão entendendo, que vão trazer o recurso, né? Não que nós, que não somos, não vamos trazer, né? Mas nós vamos trazer. Mas você que é empreendedor, você que o Senhor escolheu para esse tempo, entenda uma coisa. E por que Saul perdeu o seu reinado? Porque ele tentou oferecer o sacrifício. Entenda uma coisa: nem tudo que eu sei fazer eu vou poder fazer. Pega comigo. Nem tudo que eu sei fazer eu vou poder fazer. Irmão, tem alguns aqui, vocês vão repetir isso comigo, vocês vão pegar isso no espírito de vocês. Nem tudo que eu sei fazer eu vou poder fazer. O que eu estou dizendo com isso? Você que é rei, não dê destino à sua oferta. Nunca dê destino à sua oferta. Nunca dê destino ao seu dízimo. Isso está sobre o sacerdote. Quando eu ofereço aquilo que é, então eu tenho o boi, e quem sacrifica é o sacerdote. Então hoje tem muitos empresários e muitos reis, eles estão querendo sacrificar aquilo que é para o sacerdote sacrificar. Ah, pastor, está lá no Antigo Testamento. Jesus, quando cura, ele diz assim: vá e se apresenta ao sacerdote. Jesus, que é Jesus, não quebra um princípio, cara. E por que nós queremos quebrar um princípio? Ele diz assim: vai e se apresenta ao sacerdote. Então o que nós precisamos entender é que o que o Senhor tem nos dado, nós precisamos entregar, porque senão vai chegar um tempo que o Senhor vai rejeitar a sua oferta. Quando você tentar matar, quando você tentar dar destino ao seu dinheiro como dízimo, aí nós perguntamos assim: pega o dinheiro aqui. Aí nós falamos o quê? Esse aqui é do Senhor. Mas do Senhor é só a 10ª parte, não é tudo. Então o que nós precisamos entender que não é do Senhor a 10ª parte, é tudo do Senhor. É por isso que as nossas finanças estão todas ruins. É porque só 10% é de Jesus. Quando nós entregarmos tudo a Ele, as coisas vão começar a melhorar. E aí o que acontece? Eu dou destino, porque eu não consigo me submeter a uma palavra. Querido, pega isso no teu espírito. Se você não entregar o que é do Senhor, vai ter ofertas que você vai entregar, que o Senhor vai rejeitar, porque será hipocrisia. E o Senhor ama quem dá com alegria. É por isso que ele diz diante de todos os fariseus: quem deu mais? Aí uma mulher. Quem era ela? Uma viúva que deu tudo. Então o que nós precisamos entender, que do Senhor não é 10%, é tudo. E quando nós entendermos isso, tudo na nossa vida vai melhorar. Por quê? Porque não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a fidelidade. O Senhor não está preocupado com o seu dinheiro, e sim com o seu coração. E quando o seu dinheiro se torna prioridade para você, um senhor se tornou, um outro senhor se tornou o seu senhor, chamado Mamon. Porque se você ganha R$1.000, R$100, amigo, conseguiu te governar.
Entende, irmão? Se 100 reais me governa, se 100 reais faz com que eu perca um princípio, imagina 10 mil. Nós somos corrompidos com 100. Aí cai no que nós estamos falando: homens imorais, homens que não têm capacidade de se governar, cara. Entende, irmão? Mas o que o Pai está fazendo nesses dias nesse tempo, sabe o que Ele está nos mostrando, irmão? Ele está levantando e mostrando de fato os homens, aqueles que são os Gideões. Cara, vamos permanecer, vamos honrar ao Senhor, vamos ser fiel ao Senhor, vamos submeter ao Senhor. É isso que nós precisamos entender, irmão. Amém? Então você que quer ofertar, né? Tem poucos aqui, né? Mas se não, depois nós vamos mandando aí hoje já começam os QR Codes, as contas. É assim, irmão. Ó, não para. A economia parou. Não parou nada, irmão. Não pode parar. Não pode parar. Amém? Abra comigo aí João 3:27. Você que está em casa, pega no teu espírito também, tá, irmão? Não fica só rindo aí não. Eu sei que tem alguns que ficam rindo. Pega no teu espírito aí que o negócio tá sério. Vai. Irmão, eu acredito em um tempo de prosperidade. João 3:27, João 3, do 27 ao 30. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos cantar uma canção, porque quando eu falo em dinheiro parece que o diabo entra, né, gente? Dinheiro é fogo. Eu tava com uma canção aqui na mente. Me ajuda aí, Wallace. Alguém me ajuda aí. Aquela é uma canção. Por muito tempo a gente cantou ela, e depois do meu espírito ficou meio agitado, eu parei de cantar. Mas é aquela: aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sinto só. Aquieta minha alma, vamos juntos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração... Que esse negócio tá ao vivo não, irmão. Vai fluindo mesmo no espírito. Não precisa
conversa pra caramba. Tá ouvindo, tem que se comportar, a gente vai embora. Eu sei que mesmo sem entender, você está No controle, então. me amarra a ti, pra eu não. Vamos lá. Diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cara, ele estava trocando a ideia com o Fernando ali. E a gente estava falando alguma coisa de amizade, foi? E eu confesso que hoje eu ia pregar, ia falar sobre discernir os tempos que nós estamos vivendo e tal. E aí comecei a trocar ideia e eu comecei a escrever as paradas e foi fluindo algumas coisas, porque nos chamou a atenção esse texto. Porque João, ele é muito interessante, porque ele não se coloca como noiva e nem como noivo, mas ele se coloca como amigo do noivo. E o que isso nos ensina? E nós vamos aprender algumas coisas com isso. João, ele foi um cara que era filho de Zacarias, não é isso? Com a sua mãe, que era Isabel. E ali aquele cara, ele nasce debaixo de uma profecia, aonde já foi revelado no livro de Isaías, o profeta messiânico. Então João Batista, ele foi anunciado alguém que prepararia o caminho. Que caminho? O caminho do Senhor. Uma voz no deserto. A voz do que clama no deserto. E aí você vai ver que agora aquele cara, ele precisava preparar o caminho, pavimentar o caminho para que Cristo viesse. E é interessante que Israel havia uma cultura dessa mesma forma, aonde o noivo, o seu melhor amigo, ele era aquele cara que iria comprar os utensílios com a noiva. Ele era aquele cara que visitava a casa da noiva, porque o noivo, ele precisava se guardar para a noiva, então ele não podia se ver nesse tempo. Era um tempo de pureza deles dois. Tanto que José e Maria, quando Jesus nasce, o que José fez? Queria meter o pé para guardar Maria, porque senão ela poderia ser apedrejada naquele tempo. Por quê? Eles estavam no tempo de cortejo, assim eu posso dizer. É isso mesmo? Estavam se guardando um para o outro. E aí quando Maria parece grávida, José diz assim: opa, eu não vou deixar que ela sofra por consequência de um filho que não é meu, mas um filho gerado em espírito, que foi o próprio Jesus. E aí quando José vendo isso, o que ele faz? Ele: vou meter o pé, irmão, porque senão essa mulher vai morrer, vai ser apedrejada, vou matar ela. Porque ele estava nesse tempo, um tempo onde eles estavam se guardando. Então o papel de João era guardar a noiva para o Messias. Então o papel de João era preparar um caminho. O papel de João era preparar o povo para a vida do Messias, para que quando ele viesse, o povo não seria pego de surpresa. Então o João está dizendo: eu vou guardar, eu vou pavimentar, eu vou tratar de um povo, para que quando ele venha, facilita um pouco as coisas, vamos dizer assim. E aí quando Jesus chega, cara, João já está preso lá, uma doideira. Agora imagina o João dizendo para os seus discípulos: cara, vai lá e vê se é esse cara mesmo. Vê se é esse cara mesmo que há de vir, porque nós estamos esperando, e vê se é ele mesmo. E os discípulos de João vão lá e Jesus começa a curar. Jesus começa a ensinar o povo, e o coxo levanta, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, e aquela coisa. Imagina os caras olhando, dizendo: caraca, irmão,
Aí os discípulos, Jesus dizendo: ó, vocês viram o que aconteceram? Agora vai lá e fala para João o que está acontecendo. Porque João já sabia de tudo que Jesus ia fazer, cara. Porque ele era o profeta, ele foi anunciado, então ele anunciou de fato quem era Cristo. Então, quando Cristo disse, vai lá e diz para ele, o que ele diz? Vai lá em João, e João já entende, cara, é ele. Então, o que o amigo do noivo precisava conhecer muito bem as preferências da noiva. Ele precisava conhecer de forma muito íntima o gosto, manias, defeitos, qualidades, vontades, planos e desejos do noivo, para transmitir essas informações com muita precisão para a noiva. Então, esse amigo era um amigo do noivo, ele precisava conhecer bem o noivo, as preferências do noivo, ele precisava conhecer de forma muito íntima o gosto, as manias, porque ele precisava preparar tanto a noiva para o noivo e tanto o noivo para a noiva. Então as informações precisavam bater, porque era uma cultura para que esse cara não casasse com uma mulher errada, porque ele era o servo do noivo e o servo da noiva, e ele estava ali nesse meio, vamos dizer, um mediador ali, né? E ele precisava ter a confiança do noivo. Além de intimidade, o amigo do noivo deveria gozar de muita confiança. O noivo só enviaria um amigo ou uma amiga que ele tivesse certeza que cumpriria a missão. Então, aquele homem sabia que naquele período, você já todos aqui já teve amigo que casou e você se empenhou na missão do casamento deles. Quantos já foram assim? Se empenhou mesmo, cara, e você deu tudo que você tinha. Aí você saía com o noivo, e você saía com a noiva. Aí você, amiga, ele fez isso. Amigo, ó, cuidado, ele tá cheio de expectativa. Não é assim? Cara, que amigo vai ser doideira, porque ele tá falando isso, tá falando aquilo. Cara, esse casamento é aquela coisa esperada. Por quê? Porque eles se conheciam. Então eles estavam preparando a noiva e o noivo para um dia. E aí você vai ver, nem todo amigo estaria apto para se empenhar este papel. Portanto, escolhido, na verdade, era um privilégio ser escolhido. Quantos se sentiram privilegiados quando isso aconteceu? Tipo assim, caraca, confiou em mim, cara, que maneiro, né? De eu poder desfrutar disso. Então, ele precisava ter a fidelidade ao noivo. Se você pensa que a função do amigo do noivo era só preparar a noiva para o casamento, então o amigo do noivo possuía uma tarefa que eu considero muito difícil: gerar na noiva paixão pelo noivo. Porque eles não se conheciam, cara. Eles não se conheciam. Agora eu precisava chegar até aquela noiva e gerar nela expectativa. Você está entendendo, cara? É muito mais, amigo, do que dizer, cara, seu casamento vai ser o máximo. Agora dizer para ele, cara, você não sabe, amiga, ele está apaixonado por você, cara. Ô, meu amigo, você não sabe como é que ela tá, cara. Ela tá, meu irmão, vai ser uma coisa louca. Então aquela expectativa de mediar isso, dizer, cara, que coisa doida é essa? E aí você vai ver, imagine você se casar com uma pessoa que nunca viu na vida. Imagine amar uma pessoa sem nunca ao menos conversar com ela. Era exatamente esse cara, João Batista, levaram alguém ser apaixonado por um noivo sem que eles conhecessem. Então o que nós estamos precisando entender nesses dias, que nós somos hoje o amigo do noivo. Nós estamos entre a noiva e o noivo. O que eu preciso entender? Percorrer pelas cidades dizendo, cara, há um cara especial, há um homem lindo, cara, a qual você precisa se apaixonar, a qual você precisa entender a missão. E ele nos colocou nessa missão. Não é simplesmente para estarmos na igreja, mas fazer com que aqueles lá fora possam ser apaixonados por um homem sem mesmo ter conversado, sem mesmo ter conhecido, e fazer com que a noiva se apaixone. É isso que nós precisamos entender, cara. O amigo não poderia enganar o noivo. O amigo não poderia enganar o noivo, fazendo acreditar que a noiva estava apaixonada por ele. Não tinha como. Nós não podemos, cara, ficar dentro de um lugar e nos acovardando, dizendo, ô noivo, a igreja está apaixonada. Nós precisamos chegar diante dele e dizer, a noiva não te ama, cara.
fazia essa oração, nós precisamos ser sinceros. E aí você vai ver, era ele que levava as mensagens do noivo para a noiva. Imagine se o amigo do noivo inventasse moda, falasse besteira ou prometesse coisas que o noivo não prometeu. O amigo do noivo não tinha que ser fiel na retransmissão das mensagens do noivo para a noiva. Então o que ele precisava entender? Ele não podia transmitir algo ao contrário daquilo que o noivo não disse. Quando ele transmitia algo errado no casamento, o noivo já entrava com problema. Será que hoje, realidade de igreja, será que está acontecendo um problema entre o noivo e a noiva? Será que transmitimos coisas que o noivo não prometeu, cara? Vem que o teu casamento vai mudar. Vem que tem prosperidade para você. Vem que tem uma casa própria para você. Vem pegar a chave da vitória. Vem pegar não sei o que no noivo. Vem que o noivo está aqui. Vem que o Espírito Santo está aqui. E toma, e toma, e toma. Mas eu vejo um noivo e uma noiva abrindo mão de sonhos para viver o sonho do noivo. E eu vejo uma noiva abrindo mão do seu, ou um noivo abrindo mão dos seus sonhos para viver os sonhos da noiva. Mas eu vejo um noivo e uma noiva. O noivo dizendo: vai para a cruz. E a noiva se submetendo à cruz. Aquele que quer vir após mim, dia após dia, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E todos os discípulos, aqueles que decidiram ser noiva, eles carregaram a sua cruz e submeteram à visão do noivo. Porque nós enganamos a noiva com um discurso mentiroso, com um discurso que vai tocar as nossas emoções, um discurso que toca a nossa alma, mas que não toca a nossa mente, o nosso entendimento e nem o nosso caráter. E aí, vamos para o discurso mais fácil. Vamos para o discurso mais fácil. Então vamos lá, o respeito pela noiva. O amigo do noivo não podia se esquecer de algo muito importante. A noiva não era dele. Será que nós estamos... Porque a minha igreja, as minhas ovelhas, a noiva não é sua, camarada. A noiva é do Senhor. Ele não podia. A noiva não era dele. A noiva não pertence. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo é somente um serviçal ou um mordomo, cooperando, um cooperador, nada mais e nada menos que isso. Ele não poderia permitir, hipótese alguma, que a noiva se aproximasse dele. Muito menos ele poderia se apoderar da noiva. A noiva não era dele, mas a noiva é de Deus. Era do Senhor. Era do seu Senhor. Vamos ler Gênesis 24. Gênesis 24 fala de uma missão muito interessante, de um homem chamado Eliezer. Então vamos lá, Gênesis 24 diz assim: Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoar. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o filho Isaque. O servo lhe perguntou: se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta para a terra de onde vieste? Aí Abraão disse: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Vamos lá para o 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Ele estava levando o que, irmão? Do que o senhor tinha de melhor. Partiu para Macedônia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam
sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharam junto ao poço e ficaram fora da cidade. E vai dizendo: então orou o Senhor, então orou o Senhor: Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia com êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. Conceda que o jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responde: beba. Também darei a água aos teus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Sabereis assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes de que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betaú, filha de Milcal, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros um cântaro e o serviu. Depois lhe deu de beber e disse: tirarei a água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e o correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, 120 gramas. Perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, há um lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite? E depois ela vai dizendo que: vem, que eu encontrei um lugar para o meu senhor e para os seus camelos. Isso é muito interessante, porque, e aí nós estamos vendo aqui, o que é isso, irmão? Nós vamos olhar isso aqui, nós vamos ver uma tipologia de Cristo, o Pai e o Espírito. Isso não é heresia, tá, irmão? Isso é sério. Então você vê Abraão representando o próprio Deus. Você vê Isaque, o filho, Eliezer, o Espírito. Então você vai ver o seu Senhor pedindo Eliezer, que vai buscar a noiva do seu filho. Então você vai ver que ele, com muita cautela, ele entende aquilo que o pai estava entendendo, de buscar a noiva para o seu filho. Você vai ver o próprio Deus ministrando sobre a vida de Abraão, para que a descendência, para que Deus pudesse dar continuidade às próximas gerações. E o que o pai está fazendo nesse tempo, irmão? Os profetas, os Eliezéis precisam surgir. Os servos precisam surgir, cara, aonde vão buscar a noiva do filho. E nós entendemos que nada é nosso, e ele levou todos os utensílios do seu Senhor. Então, quando Rebeca entende, já tinha para ela ouro, já tinha prata, já tinha tudo. Então, quando a igreja entender quem é o Senhor, e logo o mediador entender para quem é o ouro, e não pegar o ouro para si, mas dar para quem é de direito. Você está entendendo, irmão? Por isso que Jesus diz, cara, nós precisamos cuidar do órfão, nós precisamos cuidar da viúva. Então o que temos não é nosso, o que temos precisamos dar à noiva. E o que eu trouxe na bagagem foi o meu Senhor que deu. E deu para quem? Deu para a noiva, e não para o servo Eliezer. Então o que nós estamos fazendo aqui? Só somos um canal, cara, somos um serviço daquilo que o Pai está construindo a partir de nós. O ouro não é nosso, a prata não é nosso, nada é nosso, o incenso não é nosso. O que nós precisamos fazer? Precisamos ir como Eliezer, pegar as bagagens dizendo: Rebeca, é todo seu, é tudo para você, o Pai está dando para você, noiva. É isso, cara. O que estamos construindo não são impérios, é sempre para alguém, cara. E Abraão entendeu isso. Pega a riqueza,
entrega a noiva do meu filho. Você está entendendo, irmão? E aí você vai ver. Aí você vai ver o papel de João Batista enquanto amigo do noivo, a própria função do amigo do noivo dentro da cultura, como nós falamos, uma cultura judaica. Homens que agiram sem interesse próprio, simplesmente querendo apresentar o noivo à noiva. Simples, irmão. Vamos ler comigo aqui Ezequiel 16. Olha o que diz: passando eu por junto de ti vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, entendi sobre ti. As abas do meu manto cobria a tua nudez. Dei-te juntamente e entrei em aliança contigo, diz o Senhor. E passaste a ser minha então. Te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com efeito e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te pendentes no nariz, arrancados nas orelhas, linda, coroada na cabeça. Assim foste adornada, ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor e de farinha, de mel e azeite. Eras formosa e extremos, e achegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Então, tinha formosura. Você era conhecida sobre as nações. Eu te cingi, cara. E por que o Senhor está dizendo que era? Quem corrompeu a noiva? O noivo não foi, cara. Quem corrompe a noiva é sempre o amigo do noivo. Se a igreja está corrompida, algum amigo corrompeu. Porque só o amigo tem acesso ao noivo e à noiva. Quem corrompeu a noiva com o noivo? O amigo. E por que nós estragamos esse relacionamento? Se nós somos amigos do noivo, nós estamos entendendo o que o noivo está transmitindo. O que devemos fazer? Não transmita, cara. É melhor você não transmitir do que transmitir o que o noivo está falando de uma forma corrompida ou de uma forma errada. Aí você vai ver João dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Também revela João, enquanto intercessor de Cristo, conhecia o seu lugar, e ele não quis enfeitiçar os olhos da igreja para si mesmo. Ele teve o cuidado de declarar a supremacia de Jesus, ressaltando o seu desejo de estar escondido no noivo. Então, quando Jesus vem, ele anuncia, cara, o amigo do noivo. Ele não quis enfeitiçar os olhos dos seus discípulos, dizendo: ih, até conversa, espera um pouquinho, vamos ver se é ele mesmo. Quando ele vê Jesus, primeira coisa que ele diz para os seus discípulos, ele se esconde no noivo. Agora acabou a minha função, cara. Então eu preciso ir até onde o noivo permita que eu vá. Quando o noivo casa com a igreja, acabou. Não há mais relação entre o amigo do noivo com a noiva. Então, quando alguém entende quem é Cristo, acabou o meu relacionamento. Então, por isso que Paulo está dizendo: nós precisamos amadurecer na fé. Por que nós precisamos amadurecer? Porque quando eu, como noiva,
e antes como noivo. Se está alguém no meio, se torna prostituição. Porque noivo e noiva fala de intimidade. Não tem terceiro no quarto, amigo. E nós queremos fazer, sabe o quê? Vamos cuidar. O cara com 30 anos na igreja, vamos cuidar. Vamos ver o que o irmão quer. Vamos dar leitinho para ele. Vai tomar vergonha na cara e amadureça, cara. É isso que nós precisamos. Tomar vergonha na cara. Se eu sou amigo do noivo, agora eu preciso buscar a noiva do noivo. Chega, cara. E aí você vai ver, com muita humildade, quando ele vê Jesus, importa é que ele cresça. Ele se esconde no noivo e eu diminua, cara. Humildade, ele se diminuiu. Você se diminuir diante de Deus, isso é humildade, cara. Você se diminuir diante do seu próximo, isso é humildade. Quando Jesus diz assim, ó, eu vou me batizar para que toda justiça se cumpra. Você sabe o que é isso? Se colocar no lugar do próximo. Justiça, se colocar no lugar do próximo. Acredito que cada geração tem um chamado específico, mas entendo que todos nós, enquanto cristãos sinceros, somos chamados para sermos amigos de Cristo. É isso que nós precisamos entender. João 15:14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chameis mais de servo, porque os servos já não sabem mais o que fazem ao seu senhor. Mas tenho vós chamado de amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Entenda uma coisa, irmão. Então Jesus agora nos chama de amigo. E agora os amigos de Deus, tudo que é do Pai, Ele faz os conhecer. E por que não tenho conhecido os segredos de Deus? Porque eu não sou amigo. Porque os amigos de Deus, Ele revela os segredos do seu coração. Irmão, é por isso que eu sempre falo, cara, aqui tem muitos homens que estudam, e a gente sempre fala, estudam mesmo, isso é bom. Mas querido, se você não for amigo de Deus, conhecer o coração de Deus, você vai ver pessoas com menos capacidade que você, indo mais longe que você. Mas por que isso, pastor? Ser amigo. Os amigos, os segredos são revelados. Porque os fariseus, os mestres da lei, eles poderiam ter ido muito longe, sim ou não, irmão? Pelos conhecimentos que eles tinham. Por que não foram? Jesus chamou um pescador para resolver a parada. Porque tem a ver com o meu coração, cara. Quando Samuel chega na casa de Jessé, saem os caras fortes, os caras que já iam para guerra, mas estavam lá, aonde? Atrás das malhadas. Enquanto alguns estavam na frente de guerra, brabo, tinham lá, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, papapá. Quem subirá? Quem permanecerá no monte santo do Senhor? Aqueles que tiverem mãos limpas e coração puro. Era assim, irmão. Então enquanto alguns estão lá, isso é bom, irmão. Eu falo isso para esses caras, isso é bom. Mas tem alguns dizendo, Senhor, eu quero me apaixonar mais. Eu quero tocar o teu coração. Eu quero ser teu amigo. Deixa o teu espírito me convencendo dia após dia. Deixa o teu espírito me consumindo. Pai, vai diluindo tudo até não ter mais nada de mim. Cara, é isso que nós precisamos entender. Senão você vai ver os amigos indo embora. Cara, o que aconteceu com esse cara? Mas o cara comia gafanhoto no deserto, mas tinha um povo que seguia esse cara. Mas por quê? Porque ele era amigo de Deus, cara. Ele transmitia a mensagem de Cristo, o noivo. Não tem outra mensagem que precisamos transmitir, só temos uma. E a mensagem que precisamos transmitir esses dias é: o noivo, Cristo, Ele está voltando. Ele vai buscar a sua igreja, cara. E aonde estão os amigos de Deus?
Onde estão os amigos de Deus, cara? Onde estamos nós? O que Ele nos pegou no deserto, comendo gafanhoto e mel, onde não tínhamos nada, cara, mas Ele nos pegou. Nós estávamos lá no lavação do pecado, mas Ele nos alcançou. Nós não tínhamos nada. Ou que desejasse aos olhos dele, só éramos homens pecadores. Mas Ele disse, cara, eu quero você. Não é pelo que nós tínhamos, cara, mas era o nosso coração, todos os dias dobrando nosso joelho, dizendo, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. É isso que nós precisamos entender, cara. O que o Pai está construindo nesses dias. O Senhor nos convoca a proclamar a sua fama e as condições para o casamento que ainda está para acontecer. Há um casamento. O noivo está nos preparando, cara. Será que nós estamos entendendo isso? Será que o noivo vai bater lá na porta da nossa casa? Cara, se converta, irmão. Porque eu estou te dizendo isso. Você que está do outro lado aí, porque pode ter certeza, pega isso no teu espírito. Jesus pode voltar nessa quarentena e te pegar assistindo a live do sertanejo. Te pegou? Jesus pode voltar na quarentena e te pegar assistindo a live do Exalta Samba, cara. Aí você tá ferrado, totalmente disperso. E se Jesus voltar nessa quarentena, você ainda está esperando o culto voltar. Quando o culto voltar aí, cara, tu vai ver. Estamos totalmente dispersos. Estamos esperando a quarentena acabar para buscar o Senhor, voltar no culto com meus irmãos. E se Jesus voltar nessa quarentena, cara? Mas a Bíblia diz que Ele virá como buscar de olhos, como ladrão. Para mim não, para você, cara. Jesus vai vir como ladrão para você? Só você ler Apocalipse 3. Você vai ver que Ele não virá como ladrão. Vai virar como ladrão para os dispersos. Porque Ele já está sinalizando e está apontando a volta dEle. E estamos dormindo como igreja, dizendo, eu vou curtir a vida. Tá tudo novo, tá tranquilão, pastor, eu tô novo ainda, não vou morrer agora não. Vai nessa, brother. Ouve os amigos, cara. Se você não está ouvindo ao Senhor, ouve os amigos do noivo. Ouve os amigos do noivo. Então me leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer seu coração. O seu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Então me leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Seu coração, o seu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Então vamos de lá. Receber Jesus, amá-lo de todo o coração. Somos convidados a declarar a pureza, conhecendo o segredo do coração, aquele que também é o nosso noivo, sem roubar os olhos da igreja para a nossa própria performance. Então o que nós precisamos entender é que nós não vamos roubar a igreja para a nossa própria performance. O que nós precisamos entender é que Ele vive, cara, e Ele reina, e Ele é o noivo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus está voltando, cara. Jesus está voltando. Eu quero te dizer uma coisa.
Alguns serão pegos de surpresa. Alguns estão acordando. Jesus está voltando. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, para onde você iria, cara? Se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Abra comigo aí Apocalipse 22, 17. Diz assim, João vai dizendo: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Então ouvi os céus e uma nova terra, e vi a cidade santa de Nova Jerusalém, que ela fazia o quê, irmão? E descia. Pastor, eu vou subir, eu vou descer. Pastor, eu vou subir, eu não sei, irmão. Não sei se o céu, como é que a igreja vai subir ou se o céu vai descer. Eu só sei que vai descer a cidade santa como uma noiva adornada. E aí o que ele espera? Uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. O senso de justiça do Senhor. Aí ele não será mais meu advogado, é o meu Senhor. Ele não vai te defender mais do acusador. Ele vai vir como um justo juiz, com cetro de justiça, para reinar sobre a terra. Aí vai dizendo, Apocalipse 22, 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Mas o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. Qual é a sua expectativa no noivo, cara? Será que você pode dizer sim a este chamado? Eu quero ser amigo do noivo. Eu quero ser amigo do noivo. Você vai ser aquele cara que não pode transmitir as informações erradas. Se você transmitir as informações erradas do noivo ou da noiva, vai ter problema. O noivo entra no casamento com um problema. Nós precisamos entender quem somos. Eu sou amigo do noivo. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar, chamar os músicos. Você que está do outro lado aí, pegue-se no seu espírito, querido, porque Jesus está voltando, cara. E quando falamos Jesus está voltando, nós chamamos que Jesus está pelas montanhas, né? Devagarinho, em câmera lenta. Não é assim? Mas ele está voltando, cara. E está bem breve. E está bem breve, cara. Eu preciso entender quem eu sou. Quem é você? Quem é você? Hoje eu convido a você para uma missão: ser amigo do noivo. Homens e mulheres, amigos do noivo e da noiva. E nós não vamos corromper o casamento, amém, irmão? Nós não vamos corromper o casamento. Nós não vamos corromper o casamento.
Porque nós vamos transmitir o que a noiva está transmitindo e vamos transmitir o que o noivo está transmitindo. E uma hora nós vamos sair desse relacionamento. E uma hora vai ficar a noiva e o noivo. E o que é que nós vamos dar ao noivo que é de direito? É isso que precisamos entender. Vamos orar. Você que está do outro lado aí, pega essa palavra no seu espírito e vamos orando com força.